Estamos começando mais um Pros Esporte, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Nilmar Olímpio. Já peço a todos os amigos aí que se inscrevam no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. Estamos no Spotify. Também temos o nosso site e a nossa rádio com música 24 horas por dia. Todos os links aí estarão na descrição do vídeo, ok? Hoje estou aqui num lugar diferente, estamos aqui no ginásio da Copavel. Estou recebendo ele, que é o preparador físico do Cascavel Futsal, Rafael Roel Martins. Rafa, seja bem-vindo aqui ao Pros Esporte, meu irmão. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Fico muito honrado pelo convite. Espero que hoje a gente consiga compartilhar algumas ideias sobre a nossa modalidade e, mais do que isso até, né, sobre esporte. Eu costumo dizer que é muito prazeroso criar novas amizades dentro dessa área, que é uma área gratificante. E mais do que isso até, conseguir compartilhar isso com mais pessoas. Nos conhecemos lá na academia, né? Um dos patrocinadores do Cascavel é Star Fits, né? E E eu falei, vou convidar o Rafa lá para falar, antes de tudo, de preparação física esportiva. Alguma coisa que você falar serve para todos os esportes, né? Não só para o futsal, né? nessa temporada eu tive o grande prazer até de trabalhar com outras modalidades. Então hoje eu atendo também um atleta de basquete, Uhum. atendo também 3 atletas eu digo, né, mas são pessoas que disputam e treinam de maneira amadora, mas que de fato também busca um rendimento. E esse é o grande barato. Não só aqueles que vivem da modalidade, mas aqueles que têm a paixão sobre quaisquer que seja ela. E de fato eu tenho aprendido muito com eles e estamos conseguindo também gerar grandes resultados. Estavas falando de corrida, né? Você falou que gosta de corrida, né? Cara, O biotipo tem. eu digo assim, não tenho um carinho não, né? Não tenho a técnica necessária com a bola, mas gosto muito da corrida. Eu desde a adolescência, eu lembro, estava compartilhando aqui, eu lembro que na adolescência nós íamos no parque para fazer as corridas e tal. É uma modalidade que me atrai também. Legal. E quando que o Rafa inicia aí na educação física? Cara, eu comecei em 2006. Comecei em 2006. Tinha saído do colégio, fiz um ano de cursinho, fiz um ano ali na USP. Eles tinham um programa para baixa renda e eu consegui ingressar ali onde eu aprendi muito. E lá dentro mesmo desse cursinho, eu consegui identificar um perfil para a área esportiva. E aí, logo na sequência, no próximo ano, eu já ingressei na universidade. Tive por 2 anos, então eu trabalhava e custeava a universidade. E aí, em meio a várias experiências, aquela coisa de querer aprender tudo, sempre tive isso comigo. Acabei conhecendo um pessoal da área esportiva, do alto rendimento, a qual eu me filiei, comecei a fazer uns trabalhos voluntários e, por ironia do destino, por menos de 3 meses, esse mesmo rapaz fechou um contrato com o Corinthians, meu clube de coração, e acabou me chamando para ajudá-lo. Em troca ele me daria a bolsa. Pô, que pra mim era tudo na época, né. E eu acabei ingressando no futsal dessa maneira. 2000 e 2008, 2008, estava no segundo ano de faculdade. E aí ingressei ali no Corinthians, ajudando ele de fato, não conhecia nada da modalidade futsal, nem sabia que dava para viver disso de maneira profissional, conhecia mais o futebol de campo e o futsal era mais a área escolar. Fui aprendendo assim, estudando, aprendendo com ele, e aí algumas coisas interessantes, né. Em 6 meses que eu estava lá dentro, esse mesmo rapaz foi mandado embora, eu sairia, porque ele que havia me levado, e quem estava lá como treinador, seu Lucas Fiore, hoje aqui no Cascavel. Isso em 2008, destino é isso, né? destino maravilhoso. E eu lembro que na época, é, é até emocionante lembrar disso, né, porque começa a passar um filme na cabeça todas as vezes que eu toco nesse assunto, porque eu lembro que ele me viu, eu estava saindo do clube, e ele perguntou o que tinha acontecido, eu falei, e ele iria assumir o lugar desse profissional. E ele: "Não, você vai continuar, você tem o perfil para a área, e é importante para nós que você continue". E aí foi indo. Lá foi uma escola, eu estava lendo lá no teu Instagram, você aprendeu como analista de desempenho. É,
na verdade, o Lucas ele já tinha um preparador físico. Eu Uhum. também nem tinha aspiração na preparação física ainda, até porque eu estava iniciando a faculdade e não tinha nem o conhecimento para exercer tal função. E ele conseguiu, você vê que loucura, né? Ele conseguiu achar uma área a qual fizesse que eu conseguisse dar continuidade no meu trabalho e o clube aceitasse a minha permanência. Então foi meio que assim. Ele, não, Rafa, você não consegue fazer umas edições, era aquelas câmeras ainda, é outra coisa que bem menos do que a tecnologia de hoje, né? Sim. E eu comecei a filmar os treinos, aí comecei a editar os treinamentos, também aprendi tudo sozinho. Então aprendi a filmar, aprendi a editar. Com isso fui aprendendo a parte tática. Ele sempre foi um treinador muito tático, um treinador de movimento. Então eu me obriguei a aprender Uhum. para conseguir desempenhar um bom papel na função. E assim fui me formando. Como eu comecei a gostar muito da preparação física, e ela tinha um link, né, com o curso que eu estava fazendo, e no início eu fazia licenciatura e não bacharel, então não tinha esse link direto com a área esportiva. Mas ali dentro do clube eu fui aprendendo, e aí já também dei continuidade na graduação, e fui criando um gosto pela profissão. E aí comecei a atuar também como auxiliar de preparação física, isso já em 2009 para 2010. Continuei cursando a licenciatura, passei a bacharel e entrei na área de auxiliar, onde trabalhei com o Juninho, que hoje acabou de ser vice-campeão paulista, junto do confronto com a Magnus. Ele continua no clube até hoje, desde essa época. E na sequência eu trabalhei com o Mauro Santa, que também fez a final pelo Magnus e acabou entrando no Corinthians em 2009. E lá nós ficamos até 2013, atuando como auxiliar de preparação física e também nessa área de estatística, análise de desempenho também. É como você fala, vai passando um filme na cabeça, né? Pô, tá louco. E você tá com quantos anos hoje? Ah, 3.7, dia Ah, 14. tá novo ainda. E quanto de 3.7. carreira? Como preparador físico, tenho 10 anos. Esse é o 10º ano. Olha aí. Na função de preparador físico mesmo, responsável pelo departamento. Aham. Como auxiliar eu comecei em 2009 para 2010, mas em 2013 eu iniciei a profissão em Marechal, na Copa Grill. Recebi o convite, estava no Corinthians. Eu enxergava ali que não tinha espaço por conta dos profissionais, que estão lá até hoje, até, né? E acabei decidindo por sair do clube. E aí entrar nessa carreira tão maravilhosa e também conseguir desbravar alguns caminhos, né? O caminho ele é árduo e bem complicado, assim, principalmente no início. Não é fácil. E você sendo de São Paulo aí, sempre, quase a maioria do tempo aqui na região sul, né? Você estava falando 5 anos em Cascavel? Abri meu 5º ano, nós chegamos em 2019, mas no meio de 2019, então nós finalizamos 4 anos agora, e já estou há 8 anos no Paraná. 8 anos no Paraná. Falávamos agora, né? Tenho os 2 filhos paranaenses, cada um de uma cidade. Então essas é uma das loucuras, assim, do esporte. Que bacana. Hoje aí também pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Treinamento, né? Eu fiz uma pós em treinamento desportivo, ainda não me especializei na área da fisiologia, mas essa pós do treinamento me deu uma base gigantesca, assim, para tudo que eu faço. E é claro, né, depois da realização da pós, a gente vai se especializando com alguns cursos, mas eu digo que essa pós foi um divisor de águas, porque ela de fato conseguiu me mostrar de maneira profunda o quão é importante essa área do treinamento e quanto que nós podemos interferir na área do atleta, tanto de maneira positiva quanto de maneira negativa. Então é uma responsabilidade muito grande na composição do treinamento, até nessa relação entre treinador e atleta, porque de fato qualquer descuido pode ter uma interferência grande na carreira do atleta. Falando aqui então de futsal, você então campeão da Liga 2021, campeão Libertadores 2022, com certeza aí atrás desses títulos disso que você está falando, muitas dificuldades, muita resiliência sua e de toda a equipe. Eu digo assim, nós tivemos, infelizmente, né, a situação da pandemia, nós falávamos disso também, e que esse foi um momento em que o país estava muito conturbado, né? Pairava um medo sobre todos, sobre nós também,
E ao mesmo tempo nós pensávamos também nessa linha da performance. Foi um momento bem complicado, mas de muito aprendizado. A gente estava à beira de um colapso, se cuidando muito, mas ainda assim, no primeiro momento em casa, nós não deixávamos de executar os treinamentos pensando na alta performance, pensando na saúde física e mental dos atletas. Eu digo que foi um grande divisor de águas pelo aprendizado em criar novas estratégias e pela resiliência dos atletas. Em meio a todo o caos, ainda assim, todos comprometidos com os objetivos traçados naquele momento, e de fato nós conseguimos tirar grandes frutos daquilo. Pessoal, nós estamos aqui no ginásio da Copavel, tá quente e tem Olha, os mosquitinhos, mas segue. nós estamos guerreando aqui com eles. Falando então do trabalho coletivo, você como preparador físico, também toda essa conexão, que é uma equipe. Nós somos um esporte individual, nós corredores, um exemplo. Você tem acho que é a primeira parte mais importante com a fisioterapia, Também. nutrição, psicologia, todo um trabalho integrado, sempre em conversas. É assim que funciona no futsal? Eu adoro esse assunto, porque nós também somos uma modalidade individual. Essa é uma discussão eterna, eu abri ela em 2021 e sigo com ela. Talvez um dos poucos que falam sobre isso, mas eu considero a nossa modalidade também individual. Por que isso? Você mesmo visualiza lá na academia, na Star, uma grande parceira nossa. Ali os treinos, quanto maior a consciência do atleta para a sua performance primeiro, maior será a interferência dentro do grupo. Então a gente costuma passar para eles que o fato do compromisso individual, ele favorece muito o coletivo. Então considerar uma modalidade coletiva pelo número de atletas envolvidos dentro do jogo e ter a consciência de alguns aspectos individuais potencializa muito o ganho do atleta. Nessa área multidisciplinar, a gente faz uma ligação muito grande com os outros profissionais. Não só da área da fisiologia, da nutrição, da psicologia, mas hoje Cascavel se torna uma grande equipe também pelas parcerias. Vou te dar dois exemplos de dois atletas. Nós tivemos o Lucas Selbach e o Difante, um ala canhoto e um goleiro, com duas situações articulares importantes, vindo de cirurgia. Então, a composição desses outros profissionais envolvidos no processo, não só de recuperação, mas também de conseguir melhorar a performance desses atletas, é de suma importância dentro do projeto. Eu costumo falar que o Cascavel hoje se torna uma referência, não só pelo que é feito dentro de quadra, mas também pela estrutura que a gente tem fora de quadra. E citando esses profissionais, semana passada eu tive uma reunião com um profissional aqui de Marechal, ó, um profissional aqui de Cascavel, o Flávio, que ele atende personal, um conhecimento vasto sobre a biomecânica, que ele, com as estratégias dele, conseguiu nos dar um suporte para também ter um ganho na performance desses atletas que estavam no processo de recuperação. É claro que a área da medicina também ajudou muito, fazendo com que as cirurgias fossem feitas de maneira positiva. A fisioterapia ajudou muito, a nutrição ajudou muito. A Bruna é uma profissional que nos ajuda já há anos. Desde quando eu cheguei aqui em 2019, ela já estava envolvida no projeto e ela deu continuidade nessas temporadas. Então eu digo que fazer o link entre essas áreas para o profissional da preparação física é importante, pensando no rendimento também. E mais do que isso, gera um conhecimento muito grande. E você acaba tendo uma ligação sobre uma área que não é a sua especialidade, mas que de fato você consegue ter uma ligação com os profissionais, onde eles também conseguem gerar conhecimento para você e você acaba adquirindo e aplicando algumas situações dentro do treinamento. E olha pra gente que, vamos dizer, somos leigos, particularidades do futsal, unindo impacto, explosão, velocidade, intensidade. Meu irmão, como é que você junta tudo isso e deixar o cara pronto para entrar na quadra? É um grande desafio, mas na verdade, tudo isso é o que nos move. Então, conseguir fazer parte desse processo junto aos atletas faz com que nós tenhamos uma busca pelo conhecimento muito maior, porque você consegue enxergar a interferência que isso tem dentro de uma partida, dentro de uma preparação,
o que nós valorizamos muito aqui, do lado da preparação. Eu costumo dizer que é muito complicado você conseguir controlar a vitória, a derrota ou o empate. Mas a preparação, ela tem esse caráter. Então, como nós temos a possibilidade de ter esse controle na mão, dar a devida importância à preparação é uma das situações que nós trabalhamos aqui dentro do Cascavel. O desafio ele é enorme. Você ter a condição de elaborar programas de treino que consiga proporcionar ao atleta evolução dentro da temporada, sabendo que sempre é uma temporada desgastante. Nós estarmos aqui no Paraná, uma competição estadual, a das mais disputada do país, da mais equilibrada do país, junto à Liga Nacional, você acaba não tendo muito tempo ao treinamento. E da mesma maneira, você não pode negligenciar essa preparação. Como é que você lida com isso? Entre treinamento, entre jogos e período de descanso. Descanso relacionado mais à recuperação, né? A gente diz que o descanso para nós é treino. Para nós não, né? Para os atletas, o descanso é treino. Então, você conseguir fazer com que essas situações se tornem de maneira positiva é o nosso maior desafio. A composição do treinamento, ela diz muito se você vai conseguir controlar isso ou se de fato você vai passar da linha ou não vai conseguir gerar um comportamento de evolução dentro do atleta. Então a gente sempre fica nessa, entre gerar um comportamento de crescimento e estar na linha tênue entre a lesão ou sobrecarga e também o destreinamento. Então assim, é um desafio grande, mas é o que nos move, é o que nos dá combustível, e quando isso acontece de maneira positiva, aí é o auge, né? Você falou de algumas conquistas. Essas conquistas, a preparação foi extenuante a todo momento. Então a gente tem isso como orgulho também. Conseguir proporcionar para o atleta uma condição a qual ele nunca esteve, pô, isso daí para nós é um troféu. Mesmo que não venha a vitória ou o título, quando a gente consegue enxergar uma evolução no atleta, pô, para nós é muito gratificante. Um detalhe importante, você falando, por mais que você trabalhe no limite aquele atleta, também não é garantia de nada. Que ele É, não é uma máquina, ele é um ser humano. e a gente não consegue controlar, né? Não. O resultado dentro de uma partida, você não consegue determinar. Controlar, às vezes, você cria situações para te gerar uma vantagem e dificultar para o adversário. Mas, de fato, você não consegue determinar o resultado. O que você consegue determinar é a preparação. Preparação você determina. Isso com a entrega do atleta e com o conhecimento e consentimento dele sobre aquilo que está sendo executado. Por isso que a gente valoriza muito o ato de se preparar. Porque quanto mais for a entrega desse atleta, e da comissão técnica também, né? A gente fala muito de atleta, mas se não tiver uma entrega da comissão técnica sobre os aspectos inerentes ao treinamento, isso não funciona. Então é um elo que quebrado, ele interrompe todo o processo. Quando se tem esse envolvimento, você fica muito mais confiante dentro de uma partida. A gente costuma dizer que você aumenta o seu percentual de acerto. Então você fica muito mais próximo da vitória. Mesmo que você não consiga determiná-la, mas você pelo menos consegue se aproximar dela. Isso para nós já é muito importante. Quanto maior a nossa entrega dentro da preparação, dentro do treinamento, mais próximo da vitória, é um indicativo de que nós estamos seguindo num processo evolutivo. Você, principalmente, sempre estudando, eu vejo lá o teu material, porque o trabalho aqui é uma parte. Com certeza em casa você está sentado, está estudando, está trabalhando e já visando até o outro treino. Emendando nessa pergunta, como que funciona essa questão de trabalho de grupos? Porque todos não estão no mesmo patamar. Você deve ter, vamos dizer, lesionados de um lado, os que estão voando no outro, os que não estão tão bem fisicamente do outro lado, um que está voltando de lesão. Como é que é essa parte desse estudo do grupo? Esse controle ele é feito pela comissão técnica, então tem vários profissionais envolvidos, mas de fato a nossa busca é sempre pela máxima. Então assim, é óbvio que nem todos estarão no mesmo momento ou no mesmo nível de performance, mas com certeza todos estão buscando a sua melhora. Identificar isso é um desafio, mas é o que de fato
vai gerar um resultado coletivo. E quando a busca ela está no patamar de cima, você consegue se aproximar de altos e grandes resultados. É dessa maneira que a gente enxerga isso aqui no Cascavel. A ideia é olhar para o indivíduo, para ver o quanto ele está performando, olhar para o grupo, para saber qual está sendo essa resposta positiva, fazer um link entre os dois, quantificar isso para cima. Proporcionar isso a cada sessão de treino, de maneira tal a você ver um progresso. E aí uma das análises que a gente faz, e uma análise diária, não só na área do controle da carga do treino, que a gente utiliza de alguns equipamentos, mas tão importante quanto a análise em termos de vídeo. Isso eu digo que é, até por conta da minha iniciação, eu consegui fazer esse link nessas últimas temporadas, porque de fato eles vêm trazendo muito resultado para nós. Mais uma vez, não digo resultado de títulos, mas no aspecto individual do atleta, em você conseguir enxergar um ganho positivo dentro do que é estabelecido no treinamento. Então assim, nós temos atletas com mais de 3 temporadas conosco. E ainda assim você consegue ver evolução temporada a temporada. Em todos os aspectos, e não só no aspecto físico. Eu tô falando muito sobre essa questão, né? Integração dos sistemas. Porque de fato eu entendi que trabalhar a área física, a área técnica, a área tática, não estou nem colocando ainda a área da psicologia, a área do entendimento, o aspecto emocional, que também é de suma importância Importantíssimo. para o atleta. Hoje fala-se muito em saúde mental, né? Sim, nós estamos vendo aí grandes atletas sofrendo muito com isso, né? Estou nem colocando essa área. Estou ligando mais à área prática do treino. Se a gente colocar esses 3 pilares, de certa maneira, você tem que controlar isso, né? Você tem que avaliar isso. E aqui no Cascavel nós temos a condição de fazer isso diariamente. Até mais, né? Sessão a sessão. Muitas das vezes, a sessão estabelecida no período da manhã, ela já tem uma análise para o período da tarde. Então, alguns ajustes já são feitos nesse intervalo de tempo, você diz de estudos. Essa também é uma maneira que a gente faz. Antes de vir para cá, eu estava visualizando o treino que foi executado pela manhã, para que de fato eu tivesse um entendimento sobre a resposta dos atletas. E não só isso, mas conseguir criar um link com o próprio atleta sobre a resposta dele, o que ele está entendendo desse processo. Porque de fato o atleta ele não só recebe a informação, ele a executa. E ele também tem que fazer parte desse processo, até mesmo na elaboração de algumas atividades. Porque ninguém mais do que ele sabe a necessidade que ele tem de jogo, por exemplo. Se nós formos para uma área mais técnica, se falarmos de passe de domínio, ninguém melhor do que o atleta consegue identificar a sua dificuldade, seja entre perna dominante ou não dominante, seja num movimento de jogo. Então, ter esse feedback real e não só visual, mas também de conversa e de planejamento com o atleta, para nós é muito importante, porque a gente consegue fazer um link e uma troca de responsabilidade. Nós todos que estamos envolvidos no projeto temos grandes responsabilidades. Não só a comissão técnica, não só o jogador, é um conjunto. Então, se a gente consegue estabelecer um canal direto, pô, facilita muito o processo. Pelo menos a maneira com que a gente entende o treinamento. Extra treino, extra quadra. Como que funciona o atleta fora? Normalmente eles terminou o treino. É casa, descanso, sono e alimentação? É isso? Existe um monitoramento ou ele saiu daqui, uma dúvida assim, extra campo? Normalmente, né? A dúvida, não diria dúvida, mas não tem como nós acompanharmos os atletas 24 horas. Fora aqui do nosso ambiente. Vai de cada um. Mas tem como nós criarmos esse link de responsabilidade. Eu não estou olhando de fato o que esse atleta, por exemplo, está comendo no pós-treino, no intratreino. Eu não vejo isso. Até uma curiosidade, na temporada de 2021 e até mesmo na de 2022, nós criamos um canal. Nós tínhamos alguns atletas aqui, nós estabelecemos alguns parâmetros, principalmente antropométricos, de avaliação. Nós temos avaliação para percentual de gordura, massa muscular.
temos o controle do peso corporal também, é uma das variáveis que a gente acaba controlando. Estabelece algumas metas. Nessas temporadas, aqueles atletas que não estavam dentro do que nós consideramos números importantes para o alto rendimento, nós criamos um link, um grupo no WhatsApp, onde eles tiravam fotos do prato e a gente tinha esse controle, que na verdade nada mais é uma maneira do atleta conseguir visualizar todo o esforço que ele está fazendo para conseguir estar em alta performance. Não é só de controle, até porque você pode bater uma foto de um prato e você não comer aquele prato. Sim. Da mesma maneira, você não está conseguindo ter o controle real sobre o que o atleta está fazendo, mas você está criando um link de responsabilidade. Pelo menos essa era a ideia. Hoje os números que nós estabelecemos, eles estão todos dentro do que nós acreditamos ser o ideal. Então já não se tem mais esse canal. Só que, voltando à questão do controle de extra-quadra, eu vejo que criar esse link de responsabilidade aproxima muito. E, de fato, faz com que o atleta consiga refletir sobre as situações que vai fazer com que ele tenha melhor performance dentro daquilo que ele acredita e vive. Então, não é só a responsabilidade com o clube, é a responsabilidade dele também com ele mesmo. Até porque ele estabeleceu isso, uma maneira de, não só de sobrevivência, mas de viver daquilo. Então, de fato, como uma empresa, como um empresário, como um trabalhador da área de marketing, por exemplo, se ele não criar essa responsabilidade com ele mesmo, porque ele não tem ninguém para cobrá-lo. Você vê muito a questão hoje, e uma área está em grande crescimento, que é a área da internet, e as pessoas, na sua grande maioria, não tem ninguém para cobrá-las sobre a performance delas. Você vai para a área de vendas, nessa questão do dropship, e ninguém te cobra, você é o seu patrão. Sim. Então, da mesma maneira, você tem que criar uma responsabilidade. Pô, mas aquele rapaz, ele trabalha em casa. Se ele não tiver uma rotina que faz com que ele prospere, provavelmente ele não vai conseguir gerar resultado. Da mesma maneira, o atleta, ele é o CNPJ dele. Até mesmo antes do clube, ele tem que criar essa responsabilidade para ele conseguir gerar os resultados, bater as suas metas, chegar num grande objetivo, conseguir ter crescimento ano a ano. Então a gente discute muito sobre esses temas, que de fato eles estão envolvidos dentro do treinamento, sim. Ele qualifica o treinamento. Não é só o exercício, não é só a atividade. A gente não só prescreve o treino, a gente discute isso, a gente elabora isso junto para valorizar o que está sendo feito, tanto pela comissão técnica como pelos atletas também. Voltando lá no começo, é todo mundo junto, é a conexão, girando. O barco é um só. É a equipe. Você falou ali questão de avaliações. Como que tá a tecnologia hoje nessa parte de exames, de anamnese, de avaliações? Você fala que você vê os vídeos, ali deve ter os recursos ali de movimentos. Uma parte bacana também que às vezes a pessoa não vê, assiste o jogo, mas não sabe como é que funciona essa parte. Até a questão da saúde do atleta também. Como que essa tecnologia hoje, como que está girando isso? Não só no Cascavel, porque o Cascavel hoje é referência do futsal no Brasil. Então, eu acredito que seja feito aqui no Cascavel, é feito em todas as equipes do Brasil. Esse acompanhamento. Nós utilizamos a tecnologia, mas eu gosto de reforçar que nada substitui a máquina humana. Então, estar atento aos detalhes que acontecem dentro e fora do treinamento é tão importante quanto a tecnologia. Sim. E também gera muito resultado. Hoje nós temos o controle fisiológico de carga interna através da ferramenta do Polar. Então a gente quantifica a frequência cardíaca em tempo real dentro do treinamento. Essa é uma das ferramentas que nós utilizamos. A análise de vídeo também é uma ferramenta utilizada em todos os treinos. E uma coisa bacana aqui de Cascavel, nós temos vários profissionais envolvidos dentro desse sistema. Então hoje não só um profissional ele avalia ou analisa isso. Nós temos vários profissionais fazendo isso de maneira qualificativa, né? Porque a gente estuda não só os nossos treinos, não só os nossos atletas, mas como os nossos adversários, possíveis adversários, e coloca todas essas análises, não só da área da fisiologia, mas da área da
a área do vídeo visual, a gente coloca isso tudo junto, dentro de um pacote, para analisar de fato em qual caminho que nós estamos. Principalmente nesse momento, que é o momento decisivo da temporada, onde entra os playoffs, a fase dos mata-matas. Então, trabalhar em conjunto e ter essas análises de maneira sucinta é importante para nós, para qualificar e quantificar o treinamento. É claro que na área de tecnologia existem muitas ferramentas. E essa é uma das nossas preocupações, né? Não trabalhar com muitas coisas, mas qualificar as coisas que a gente trabalha dentro do projeto. Então, não é só o aporte financeiro que faz a diferença nesse sentido, mas a união das informações é que qualifica esse trabalho. É o que a gente busca aqui no Cascavel. Uma coisa importante também que torna o nosso projeto o tamanho que ele está tendo hoje, você falou na área de imagem, na área de exames, nós temos parcerias que está trazendo muito valor para nós, principalmente na área de prevenção de lesão ou identificação de tais lesões, que acelera muito o processo de recuperação e a gente consegue ter os atletas em maior número dentro de quadra para qualificar o treino. Então isso também é tão importante quanto as funções tecnológicas estabelecidas dentro de quadra. Hoje fala muito, para todos os competidores, fala muito em recover, né? A importância desse recover. O nome é novo, né? Mas a base é a mesma, recuperação muscular. Eu digo que tão importante quanto o recover, o controle do treino, ele também quantifica isso. Hoje, o nosso fisioterapeuta, o Aloysio, ele implantou aqui nessa temporada a utilização do pós-treino em crioterapia. Então, na pré-temporada, nós fazemos uso desse recurso 3 vezes na semana, o que nos deu um resultado muito bom. Nós tivemos apenas uma lesão muscular em 8 semanas de preparação. Uma das preparações mais longas que nós tivemos aqui dentro do Cascavel, nesse período que eu aqui estou. E nos trouxe resultado. Outras coisas que nós temos também, aqui dentro do projeto, inúmeros equipamentos ligados à área da fisioterapia, que também ajudam nesse processo de recovery. E, de fato, dá uma segurança maior para o atleta, né? Inclusive, alguns dos equipamentos os atletas fazem uso 2, 3 vezes no dia, dependendo da carga do treino da semana ou da carga do treino do dia. Isso qualifica o treino, isso nos dá uma segurança maior em aplicação de carga, isso faz com que nós tenhamos o maior número de atletas envolvidos dentro da atividade, isso gera uma vantagem competitiva dentro dos jogos, porque você consegue utilizar o maior número de atletas possíveis dentro de uma partida. Então, vários fatores estão envolvidos dentro desse processo. Por isso, o entendimento de todas as áreas e essa ligação entre as áreas é tão importante que nós já falávamos no início da nossa conversa. Esse assunto é amplo, né? Se fosse para debater tudo mesmo, a gente ficaria aqui até de noite. E você também, como tem as suas palestras, os seus cursos, é isso que você fala na sua palestra? Mais ou menos que a gente conversa, ou tem mais? O que envolve a sua palestra hoje? Nós falávamos aqui, antes de começar esse bate-papo, que é uma coisa que tem me atraído, assim, sabe? Eu gosto muito de compartilhar o que é feito no dia a dia. A gente se prepara tanto, né, para fazer tudo que a gente faz, em termos de treinamento, em termos de controle, em termos de entendimento sobre a nossa modalidade. Por que não compartilhar isso? Então, dentro das oportunidades que eu tive de conversar sobre o que é feito aqui em Cascavel, ou até mesmo a maneira com que nós pensamos sobre o treinamento, não só do futsal, mas o treinamento desportivo mesmo, né? De outras modalidades. Isso me atrai e, de fato, é uma área que eu gosto e tenho em mente para desenvolver ainda mais e trabalhar ainda mais no futuro, sabe? O que eu costumo dizer muito nas palestras é a questão do envolvimento. Eu acho que, assim, quando se tem envolvimento naquilo que você faz, independente da área, você cria uma paixão. Mesmo que você ainda não tenha, que foi o meu caso, eu nunca fui um apaixonado pelo futsal. Eu conheci o futsal
e fui me apaixonando pela modalidade. Acredito muito que pela entrega, que de fato é o que eu acabo passando assim nos encontros que a gente vai tendo. E quando você também se tem uma dedicação dentro daquilo que você acredita, ou dentro daquilo que você tá se propondo a fazer, você vai criando novos links. Esse para mim é o grande barato. E eu tive a oportunidade de trabalhar em 10 pré-temporadas. Acredito que nenhuma foi idêntica à outra. Tem as suas particularidades por esses links que você vai criando ao longo dos anos, por esse conhecimento que você vai obtendo, né? O número de informação hoje ele é gigantesco. Então, quando você consegue tornar isso um conhecimento, fazer as ligações necessárias para que você tenha um crescimento profissional, eu acho que esse é o grande barato. Então, falar sobre envolvimento, dedicação, entrega, são coisas que eu costumo falar não só com os atletas, mas também nesses encontros que a gente acaba tendo. E pra gente fechar, assim, eu sempre falo também, cara, eu acho que atrás das cortinas é pior, né? O, o pós, o pré, né? Eu digo que para nós é o melhor. Para nós é o melhor. Não, a preparação, né? Porque aqui a quadra é o ápice, mas o que passou tudo por trás para chegar na quadra é a novela, Então, essa é a grande a vivência. essa é a grande motivação. É, É saber que essa preparação vai ter interferência no resultado. E quando ela é feita de maneira positiva, aí é o ápice. Aí é o ápice. Você chegar numa partida e saber que você fez tudo o que era possível dentro da preparação, eu acho que esse sentimento, ele é tão valioso como o sentimento do título. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa, você sabia que era importante e você não o fez por algum motivo, isso frustra. Independente se o título tenha estado em suas mãos ou não. Então, a valorização da preparação, estar atrás das cortinas, é o que nos move, é o gratificante. O treinamento, o dia a dia, o esforço que é colocado, as horas que você deixa de dormir, porque você acredita que aquilo vai ter interferência no resultado do atleta e da equipe. Isso é gratificante, isso é que move. Acredito eu que se um dia essa chama for apagada, aí já não tem mais graça. Rafa, eu queria te agradecer, o tempo é meio curto aqui, agradecer a você ter vindo aí falar um pouco com a gente, trocar uma ideia. Para mim foi uma mini aula aí. Espero que Ah, nós temos outras oportunidades aí de conversar. para mim é sempre um prazer. Já fizemos alguns outros podcasts na cidade também, já tivemos alguns outros encontros. Falar sobre o que a gente faz para nós é muito gratificante. E estar envolvido com a cidade é ainda mais gratificante. Então esse é o link direto, né? Onde as pessoas conseguem criar uma proximidade Isso. sobre o que é feito dentro daquilo que elas amam. O amor que as pessoas têm aqui sobre a nossa modalidade, né? Os Uhum. torcedores, de fato, eles precisam saber o que é feito. Eu acho que aproxima ainda mais, sabe? Sim. Todo mundo fala que aqui em Cascavel há uma ligação direta entre a torcida e o projeto. E de fato tem mesmo. Então, quanto maior for o nosso link, acredito que maior será a nossa aproximação e é o que tem feito a diferença que todo mundo teme jogar em Cascavel por conta disso, por conta do envolvimento da torcida e pela paixão que a torcida tem com a nossa modalidade, com a nossa equipe. E eu falei pra você antes, eu não sou do futsal, meu irmão e meu pai é. E eu olhando aqui, o cara tá jogando e é pertinho aqui, hein? Pô, é do lado, do lado. Meu Deus. Caldeirão mesmo. Caldeirão, caldeirão. Obrigado, viu, por ter participado aí. Eu que agradeço e qualquer dia a gente pode nos reencontrar novamente. Valeu. Pessoal, esse foi o Pros Esportes dessa semana. Curta, compartilhe o vídeo, ok? E até semana que vem com o próximo episódio. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.